número 95, enquanto os irmãos aqui na DEF de Vila Franca de Xira procuram o Salmo de número 95, quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor, aqueles que cultuam conosco, se for possível, se não for transtorno, também quero a tua companhia no Salmo de número 95. Uma vez um irmão me questionou porque eu ficava pedindo para eles lerem também, sendo que ele assistiu o culto dirigindo. Então eu falei, não dirija sem precisar ler. Ouça a palavra do Senhor e depois medita na Bíblia, mas preste atenção à estrada e à palavra de Deus. Todos acharam? Salmo de número 95. Diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Igreja de Cristo, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, e também no capítulo 4, versículo 7, este salmo pertence a Davi. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, diz que o Espírito Santo foi quem disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E usando esse mesmo texto, no capítulo 4, ele disse que foi Davi quem escreveu este salmo. E este salmo é são dois convites que existem nele. Ele pode ser dividido em dois convites. Do versículo 1, a parte B do versículo 7, é um convite à celebração, é um convite à adoração, é um convite ao louvor, à entrega a esse Deus que nos criou. É um convite, desta forma, a descansar nesse Deus. É um convite a adorar e tranquilizar-se na pessoa deste Deus. Na parte B, do versículo 7 até o versículo 11, há um convite ao temor. Há um convite à obediência. Há um convite a temermos a este Deus, a conhecer a este Deus. E ele usa uma expressão, ele usa um evento para embasar a necessidade de temermos a esse Deus, um evento que está escrito em Êxodo capítulo 17, se os irmãos também puderem acompanhar, Êxodo capítulo 17, e também está registrado em Números capítulo 20, e este evento é um evento, apesar de mostrar um grave erro de Israel, é um evento que mostra como o nosso Deus é amoroso, como o nosso Deus é longânimo, como o nosso Deus é misericordioso, como o nosso Deus é bom. Porque o salmista diz: não endureçais o coração quando ouvirdes a voz do Senhor. Endurecer o coração é o mesmo que afrontar aquele que te fez promessas.
Imagine um pai e uma mãe diante do seu filho e ele faz algumas advertências, faz algumas promessas, mas toda vez que aparece uma dificuldade, o filho ou a filha vai para reclamar, vai para desafiar a autoridade do pai ou da mãe. E foi isto que a nação de Israel cometeu, este pecado, quando Deus, através do seu poder, fez eles saírem de uma escravidão que estava de tal maneira tão grande, eles estavam tão aflitos, que o clamor deles Deus ouviu e mandou o resgatador, que foi Moisés. Então, nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Deus faz grandes milagres no Egito. Mostra que Deus é com Moisés, que Deus está guiando a pessoa de Moisés, que Deus está na liderança, que Deus que indicou a liderança de Moisés. E aí tem aquelas 10 pragas que nós já conhecemos, tem outros atos poderosos que mostram que Moisés estava sob a direção do Deus Todo-Poderoso, que Moisés não estava brincando, que Moisés era aquele realmente a quem Deus tinha prometido ainda no passado para tirar o povo do Egito. Na fuga, Deus coloca eles pelo caminho mais difícil. Deus coloca pelo caminho mais apertado, que é passar pelo Mar Vermelho. Porque quando estamos diante de Deus, ou quando estamos na direção de Deus, nós não nos movemos diante das nossas capacidades. Nós não nos movemos diante da nossa autoridade. Nós não nos movemos daquilo que nós conhecemos. Deus queria mover e mostrar para a nação de Israel: olha, vocês estão servindo a um Deus poderoso que está validando este líder que ele enviou. Então Deus abre o Mar Vermelho. Então Deus faz as coisas acontecerem, como por exemplo, águas amargas virarem doce. A palavra de Deus diz que fonte amarga não pode brotar água doce, e Deus fez brotar água doce em uma fonte amarga. Deus fez maná cair do céu. Deus fez codornizes caírem do céu, para que eles pudessem se alimentar, e mesmo assim, a nação de Israel se mostrou afrontando Deus. Se mostrou de dura serviço. Endureceram o seu coração. Não quiseram ouvir a pregação de Deus. Não quiseram ouvir a pregação de Moisés. Não quiseram perceber os milagres de Deus, a providência de Deus, a provisão de Deus. E quando Deus manda eles irem para outro deserto, eles chegam a um lugar chamado Refidim, e ali não havia água, havia sequidão. O que é que Deus esperava deles? Tudo bem que o povo de Israel disse: olha, Moisés, que não fale Deus diretamente para nós, mas que Ele fale para você e você fale para nós. Mas o que é que Deus queria então da nação de Israel? Olha, estamos com sede. Já que estamos com sede, Deus já nos providenciou muitas coisas, até um recente passado. Deus fez grandes milagres. Por que Deus não poderia fazer um outro milagre de nos trazer água? Ou nos fazer passar por esse deserto antes que morramos de sede? Mas a nação de Israel não ouviu a voz de Deus, ou não deu ouvidos à voz de Deus. A nação de Israel, ela endureceu o seu coração e ela resolveu afrontar Deus. Eles colocaram Deus em uma espécie de tribunal e colocaram Deus como réu. O justo juiz, aquele que julga na medida certa, foi colocado em um tribunal como réu e condenado à morte. Só que eles não podiam matar Deus. Então eles iam matar Moisés, o representante legal de Deus. E Moisés foi pedir socorro.
aquele que o enviou. Foi pedir socorro àquele que tirou o povo do Egito e que prometeu fazer chegar à terra prometida. E Deus faz uma coisa extraordinária, espantosa e para nós maravilhosa, porque esse evento acabou sendo a tipologia do que haveria de acontecer no futuro um pouco mais distante. Deus mandou Moisés ir à frente com os anciãos, e naquele momento Deus entendeu que a nação de Israel estava colocando como réu. E os anciãos, quando eles se reuniam, era para julgar alguma situação. E Deus mandou Moisés ir com uma vara e para fazer com aquela vara para ferir aquela pedra. No livro de Êxodo nós encontramos nesse texto falando que era para ferir. No livro de Números, contando a mesma história, fala que era para falar. De qualquer forma, nos dois eventos, nos dois livros, fala que Moisés feriu. E Números diz que Moisés feriu 2 vezes. Então, Deus se coloca como réu, aceita a condição de réu. E quando ele diz, olha Moisés, fira a rocha, ou fale a rocha e vai sair água dessa rocha, Deus está aceitando a condenação dos judeus. Deus está se colocando no lugar dos judeus. Por que eu entendo isso? Porque quando a Bíblia fala de rocha, quando a Bíblia fala de Deus, muitas vezes o apresenta como rocha. A rocha infalível. Jesus é a rocha onde está a nossa segurança. Então ele coloca-se como naquela rocha ali, ó, vocês estão me julgando, é essa aqui, vocês não podem me condenar, vocês não podem me matar, mas vocês vão ter a opção, a oportunidade de me julgar. Então quando ele fere aquela rocha, cai água, sai água da pedra, outro grande milagre, outra grande bênção para o povo judeu. E até aquele povo que estava afrontando Deus, agora se vira e dá graças a Deus. No futuro, Deus fez a mesma coisa com a nação. Não só com a nação, mas com a humanidade. Bem depois, em outro monte, Deus colocou-se no lugar de réu, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Condenação, ter se feito homem. Condenação, receber a afronta que nós fizemos com Deus. A Bíblia diz que nenhum homem pode encontrar-se diante de Deus desculpável, ou de alguma forma justificável. A Bíblia diz que todos pecaram e foram condenados à morte. Mas Deus se colocou na condição de réu através do seu Filho Jesus Cristo. E quando feriram, não saiu só água. Naquele lugar, naquele deserto, daquela rocha, saiu água tão poderosa que nos Salmos 105 e, se eu não me engano, 74, 78, também falando desse mesmo evento, saiu tanta água que eles saciaram e saíram rios. Naquele dia que Jesus foi ferido, a rocha de Deus, a rocha inabalável, saiu água e saiu sangue que purifica. Saiu água que limpa, saiu água que sacia, mas também saiu sangue, o sangue cabezinho de Deus, que purifica-nos de todo pecado e tira-nos da condição de aquele que afronta a Deus. Mas precisamos ouvir a voz de Deus. Capítulo 17 termina versículo 26 dizendo: e diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares os teus estatutos, todos os teus estatutos,
nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor quem te sara. Foi o Senhor que fez um grande milagre. Não só tirou um vírus que era mortal, mas também sarou todas as nossas feridas que esse vírus causou. Deus surpreendeu a nação de Israel quando eles mereciam ser mortos, quando eles mereciam ser condenados. Deus se fez no lugar deles e deu uma nova chance, deu uma nova oportunidade para eles seguirem, para eles se arrependerem, para eles cumprirem a voz de Deus, para eles obedecerem e não endurecerem os seus corações. O que aconteceu em Refidim se repetiu no Calvário. E muitas vezes continuamos cometendo o mesmo erro da nação de Israel. Israel não amoleceu o coração para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ficou 40 anos desgostados dele, irritados com eles. E só ficou 40 anos porque tinha um intercessor, tinha um sacerdote no meio, que era Moisés, que pediu ao Senhor que não matasse eles, para que as informações não corressem pelo mundo dizendo que Deus tirou o povo do Egito para matar no deserto. E por isso até Moisés também não entrou no Egito, porque não confiou nos propósitos de Deus. Muitas pessoas têm recebido e ouvido do próprio Deus coisas milagrosas e ainda assim não amoleceram o coração. Ainda assim não deixaram a pedra esmiuçar seus corações. Ainda assim não deixou o martelo, que é a palavra de Deus, quebrantar os seus corações. E nesse estado, sabendo que Deus é longânimo, sabendo que Deus é bom, sabendo que Deus é amoroso, sabendo que Deus é justo, sabendo que Deus quer o bem, sabendo que Deus é de paz, sabendo dessas coisas todas, ainda assim não dão ouvidos à voz do Senhor e afrontam ao Todo-Poderoso. Quem afronta o Senhor não entra no repouso de Deus. Quem afronta o Senhor desgosta ao Senhor. Irmãos, se a gente às vezes passando por uma disciplina, pelo amor de Deus que Ele está aplicando a nós, imagine Deus desgostoso conosco. Então precisamos ouvir a voz do Senhor. Não endureçais o coração. Aceite a ordem de Deus. É para passar pelo lugar mais difícil? Passe. É para passar por dentro do mar? Que passe. É para passar pelo meio do deserto? Que passe. Deus vai dar um jeito. Deus vai criar soluções. Deus vai abrir as portas. Deus vai fazer brotar água. Deus vai trazer comida. Deus vai trazer roupa. E se não trouxer, a roupa que tiver vai se manter. Portanto, atendamos ao primeiro convite de Davi. Cantemos ao Senhor. É deserto, mas cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante da sua face com louvores e não com murmuração, com broncas, com reclamações. Adoremos e nos humilhemos diante da sua face. Ele é
e sempre será. Deus, nós podemos ser, e se não continuarmos, não seremos povo seu. Quando Deus mandou ferir aquela rocha, ou mandou Moisés falar a rocha, em algum momento nós participamos daquilo. Na cruz do Calvário. Em algum momento estivemos como o povo israelita, recebendo as bênçãos de Deus e murmurando. Recebendo as bênçãos de Deus e reclamando. Vendo as águas saírem da rocha e inundando o deserto e reclamando. Mas nesta noite, quem ainda estiver assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor, ouça a voz de Deus, não afronte o teu Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Esse é o momento que nós podemos mudar de ação, ou continuar fazendo o que alguns já fazem, que é louvar a Deus, que é exaltar o Todo-Poderoso. Esse é o momento de falar que Deus está no controle de tudo, mesmo a gente achando que está tudo fora de ordem, mesmo a gente achando que tudo está errado, mas nós podemos dizer: está tudo certo, vai tudo bem, Deus está comigo, o Deus de Jacó é a minha força, o Deus de Jacó é a minha segurança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, e nós queremos Te louvar. Nós queremos bendizer o Teu nome que é forte. Nós queremos bendizer os Teus atos que são maravilhosos. Nós queremos bendizer a Tua pessoa que é maravilhosa. Ó Deus, nos perdoa pelas nossas fraquezas. Nos perdoa pelas nossas dificuldades de entender. Mas perdoa, Senhor. E nesse momento nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós nos rendemos, nós nos prostramos diante de Ti. E dizemos que só o Senhor é nosso Deus e confiamos na Tua misericórdia. Continua conosco, Senhor. Aplica a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Em nome